Boa noite a todos, né? Graças a Deus. Graças a Deus, neste momento, né, vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, aos mentores que nos acompanham, e graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? A primeira leitura vai ser da mentora Isis, né? A leitura do Evangelho, graças a Deus. E hoje vamos ter a palestra com a mentora Maria João sobre milagres. Graças a Deus, graças a Deus. Boa noite a todos. Página 290, necessidade da caridade, segundo São Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tivesse caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com as injustiças, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Graças a Deus. Então, né, a leitura de hoje vem nos falar, né, dessa caridade, que é o que nos move, né? Esse coração caridoso, nós não estamos falando de só doar coisas materiais, é da nossa essência, da pureza dos nossos corações, né? Então, se a gente não tiver essa pureza, né, dentro dos nossos corações, de nada serve falar, eu tenho fé, eu faço isso, eu faço aquilo, eu falo, né, em línguas, eu faço, né, milagres. Se a gente não tiver a caridade, se a gente quiser só aparecer, só, né, estar por cima do outro, né? Então a gente tem que ter a paciência, né? Saber suportar aquilo que vem para a gente suportar, saber suportar com paciência, com alegria, com coragem, né? E graças a Deus. Eu convido a mentora, né, para estar aqui na frente, para trazer as mensagens e a gente dar início à palestra. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Antes de nós dar início, né, aos ensinamentos da mentora Maria João, vamos entrar em sintonia, né? Vamos até o nosso lar, trazendo toda a tranquilidade, né, aos nossos familiares, e através dessas energias possa trazer a cura, a libertação, e graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores.
Não nos deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Vamos fazer o convite para a mentora Maria João. Graças a Deus, vamos aí ter, né, as palavras sagradas da mentora. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje vamos falar um pouquinho de milagres e curas espirituais. O Espiritismo esclarece que o chamado milagre não existe da forma como é admitido por um grande número de criaturas. Realmente, se consideramos o dito milagre como algo totalmente contrário às leis naturais, teremos que considerar que tal fenômeno não deixa de ser algo meramente mitológico. A doutrina espírita explica que os chamados milagres são fenômenos frequentemente incompreendidos ou ignorados, tanto pela ciência oficial como pela religião. Assim, enquanto a ciência oficial, tida por muitos como materialista, rejeita as evidências da ocorrência do fenômeno, justamente por se negar a estudar qualquer fato de pressupostas explicações espirituais. As religiões ortodoxas exploram o mesmo evento como algo divino, que derrogaria as leis naturais, admitindo que tais fenômenos seria interessante, incompreensível por se tratarem de mistérios. Assim, os religiosos, apesar de sua evidência, limitação na explicação deste fato, manteriam uma espécie de poder intelectual sobre tais eventos, aproveitando do descaso dos cientistas. A manutenção deste tipo de postura, por grande número de representação dos dois grupos supracitados, faz com que a maioria das criaturas permaneçam na mais profunda ignorância a respeito dos princípios básicos que explicam os mecanismos pelo qual os supostos milagres ocorrem. No entanto, as leis naturais incluem não somente aquelas que regem a matéria, mas igualmente aquelas que estão relacionadas aos fenômenos espirituais. O Espiritismo, fazendo uma união sinérgica entre ciências e religiões, que é inédito na história da humanidade, estabelece que os milagres são fenômenos perfeitamente explicáveis e estudáveis, e que foram taxados como espetaculares, maravilhosos e inadmiráveis, intelectualmente por ignorância das suas causas e mecanismos de ação. Assim sendo, é possível entender que, se a química, a física e a biologia são ciência que estuda fenômenos observando dentro da esfera do mundo material, o Espiritismo estuda as leis naturais que regem o mundo espiritual em intercâmbio com o mundo físico. Portanto, seria interessante que o estudioso do Espiritismo que busque lograr aprofundamento nos conteúdos espíritas, apresentasse um conhecimento básico sobre as ciências materiais, uma vez que neste intercâmbio com o mundo físico são estudados aspectos complexos desta interface, espírito e matérias. Dentro desse contexto, o entendimento dos chamados milagres passa necessariamente pela compreensão da realidade psicossomática
do ser humano. Essa realidade é formada por uma série de realidades minimamente independentes, integrantes, interagentes, que seria o espírito propriamente, a mente, o corpo mental, o corpo espiritual, perispírito ou modelo organizador biológico, o duplo hétero, corpo vital e corpo físico ou material. Aqui fala, a gente fala, acontece muitas coisas com a gente, às vezes tudo a gente envolve de dizer, ai, foi um milagre. Isso aconteceu, ai, foi um milagre. A gente não para, não pensa, não lê para ver, não aprofunda nos estudos para ver o que foi que aconteceu realmente, se foi uma coisa boa que aconteceu com a gente, foi um livramento ali que você teve, ou uma coisa, algo que você já estava esperando há muito tempo, que você queria há muito tempo. Aí acontece, aí a gente fala, tem pessoas que falam, nossa, aconteceu um milagre com aquela pessoa. Mas, na verdade, esse milagre que acontece é uma coisa que já é da natureza, já era para acontecer. Aquilo ali já era preparado para nós, para a gente, né? Se acontece, às vezes a gente pensa assim, vou esperar isso aqui, não vou atrás, vou sentar, vou esperar que vai acontecer. Não, a gente tem que continuar lutando, seguindo a nossa caminhada, porque a gente alcança o nosso objetivo. A gente veio aqui com o objetivo de alcançar, de progredir, ir para frente, colher coisas boas. Mas isso, para a gente fazer isso, temos que plantar, temos que ir atrás. Muitas das vezes a gente fica lá sentado esperando que isso aconteça. Vamos esperar uma coisa maravilhosa, vai acontecer um milagre na minha vida, eu vou ficar aqui. Não, o Cristo deixou para a gente essa forma de a gente ir atrás, procurar, buscar na nossa caminhada. Curas espiritual, por exemplo, que são observadas em todas as culturas, ritos e religiões, somente pode ser explicada a partir do entendimento desta interrelação entre os componentes do complexo humano, encontrado no indivíduo reencarnado. De fato, tais fenômenos, na maioria das vezes, envolvem componentes materiais, semimateriais e espirituais. Os passes, as cirurgias espirituais e processos similares de curas físicas e mentais envolvem, portanto, a administração de recursos materiais e semimateriais e espirituais. Aqui fala dos passes, a gente sempre fala os passes e muita gente obtém a cura mesmo com os passes. Tem gente que chega às vezes sem estar aguentando até mesmo andar, nem aguenta mais caminhar, está falando, anda arrastando. E aí, às vezes, com os passos espirituais, faz ali os passos, aí eles realmente trocam as energias, recebem os fluidos de energias positivas e acaba ficando bem, recupera, volta para casa. E é o caso que as pessoas já não olham esse processo similares de cura física e mentais, eles já falam que é um milagre que aconteceu, eles não querem saber que foi uma coisa assim, espiritual, uma busca, uma fé que você teve ali, você buscou aquilo com fé, procurou ajuda e obteve aquela cura. De certa forma, sim, é um milagre mesmo que acontece nas nossas vidas, mas a gente tem que saber distinguir as coisas. Nem tudo que acontece, que vai acontecer, vai ser milagre, tudo é um milagre. Nem tudo é isso.
os milagres, que a gente fala milagres, mas é esse fato de fenômenos mediúnicos, fenômenos anímicos, que observam os tempos, uns fenômenos da natureza, fenômenos que acontecem do Criador. O Criador que trouxe esse ensinamento para a gente, que deixou para a gente as leis e os fenômenos da natureza, das curas espirituais, das curas que a gente busca das mentes. E aqui fala também a atuação de ordem mais materializada estaria associada principalmente às propriedades do duplo estéreo, corpo vital do médium que exerce essa ação flúidica. De fato, o duplo hétero, ou corpo vital, seria composto predominante de fluidos vital, o qual, uma vez exteriorizado, poderia ser chamado de escoplasma, conforme nomenclatura proposta pelo pai da metafísica. É importante salientar que o ectoplasma sofre significativa influência da alimentação do médium, pois o corpo vital, ou corpo energético dos alimentos ingeridos, constitui um importante componente deste fluido vital, que consiste no elo entre o perispírito, propriamente dito, o corpo físico. Como falou aqui, como buscar ser mais fácil de falar sobre milagre, sobre os acontecimentos do dia a dia da gente. Sempre há uma coisa que a gente gostasse de acontecer, é um milagre. Somos um milagre. Nós podemos falar, muitas das vezes a gente fala assim, você é um milagre de Deus. Somos um milagre, porque o Cristo, o Criador, fez isso. O Criador é um milagre da natureza. Nós somos um milagre, espécie a ideia de que a existência humana é extraordinária, que as maravilhas resultado de força divina ou causas naturais que transcende o entendimento comum em contexto religioso, frase significa que cada indivíduo é uma criação divina e que as pessoas, por meio da fé, podem testemunhar e experimentar o cuidado e poder de Deus em suas vidas. Então, assim, a gente vê que isso é um milagre que a gente está vivendo aqui em Terra. É uma nova chance que a gente tem, tipo assim, uma chance. É o Criador deu nós uma nova chance de vir em Terra para nós acertar, fazer os nossos acertos. Então, isso é um milagre mesmo da gente estar aqui, tá vivendo isso aqui, de ter oportunidade, cada dia a gente ter a oportunidade da gente acordar e falar, hoje eu acordei, estou bem, posso recomeçar, posso fazer minha caminhada diferente. Mas não cabe a nós ficar esperando de braços cruzados. A gente tem que ir em busca, procurar as leis, entender as leis do Criador, procurar entender o que o Cristo quer de nós, o que Ele quer que a gente faça para a gente obter aquela coisa boa para nossas vidas. Em contexto religioso, a frase significa que cada indivíduo é uma criação divina e que as pessoas, por meio da fé, podem testemunhar e explicar
o cuidado e o poder de Deus em suas vidas. A vida humana é vista como um dom de Deus, um ato de criação extraordinário, que demonstra seu poder e amor. Fé é testemunho. A frase pode ser usada para encorajar. A fé é a esperança, mostrando que mesmo em momentos difíceis, a vida é a superação, são milagres. Na verdade, muitas das vezes a gente passa por muita dificuldade, muita coisa acontece na vida da gente. E aí a gente luta, vai em busca, procura acertar, procura fazer os nossos acertos, ver onde a gente está errando e tenta consertar ali para fazer as coisas melhores. De repente, tudo se resolve. Aí, isso também, a gente fala, foi o Criador, ensinou, deixou a lei para a gente, a lei aí de causas e efeitos, as escolhas, para a gente, o livre-arbítrio para a gente escolher. Tem aí todas as leis que você pode seguir, você pode escolher. Então, escolha o caminho certo, que assim você vai obter mesmo, como se diz, o milagre na sua vida. Depende das nossas escolhas. Se escolhemos um caminho bom para a gente tentar, o caminho do bem para a gente tentar colher, fazer o melhor, então ali você vai obter o seu milagre, que você tem fé para isso. Você está atrás, você está em busca, você vai conseguir. Agora, se a gente não escolher os caminhos que o Cristo nos deixou, não adianta a gente ficar pedindo por milagre, que com certeza a gente não vai obter nenhum milagre, porque sem o Criador, na caminhada, estar na caminhada dele, a gente com certeza não vamos obter os nossos milagres. A frase fé e testemunho. A frase pode ser usada para encorajar. A fé é a esperança. Gratidão. A expressão pode ser uma forma de expressar gratidão a Deus pelo dom da vida e pelas inúmeras bênçãos cotidianas que muitos consideram milagre. Às vezes a gente fica na luta ali, correndo atrás de muitas coisas, como fala aqui, as bênçãos, a gente recebe muitas bênçãos e muitas pessoas consideram mesmo, muito nas igrejas católicas mesmo, muitos que acontece, eles ainda falam, nossa, aconteceu um milagre com aquela pessoa, ela saiu daquela vida, foi um milagre. Eu falo mesmo, eu falo de bênçãos, graças a Deus. Na minha família, depois que eu comecei a estudar, comecei a vir aqui para casa, comecei a estudar junto com os mentores, graças a Deus, nós realmente, na nossa família, aconteceu muitas bênçãos, é só agradecer, porque foi muitas bênçãos mesmo. E assim, muitas coisas que a gente não consegue explicar como aconteceu, e assim a gente fica assim, nossa, eu não entendo, porque de uma hora para outra mudou, e realmente, para a gente fala, foi um milagre. É milagre que aconteceu, porque uma coisa que a gente nunca esperava, talvez a gente já achava que não tinha jeito, todo mundo estava de perdido, não tem mais jeito naquela vida, e de repente tudo deu certo. Graças a Deus, só agradecer aos mentores e agradecer todos aqui pelos ensinamentos que a gente cada dia aprendemos. Significado fisiológico e contígio. A Terra como um milagre. A vida na Terra, a evolução da consciência e as complexidades do universo são consideradas um milagre, um excerto que aconteceu em um vazio cósmico. A capacidade de amar e pensar, a transição da matéria, ignorância para a capacidade de amar, pensar e criar, é um dos maiores milagres da existência humana.
é que fala sobre o pensamento e o amor, capacidade que nós temos de amar o próximo, amar a nós mesmos. O Cristo sempre deixa isso muito claro, que a gente tem que amar a si mesmo e amar o nosso próximo. E isso é uma forma da gente ver que é um milagre, porque às vezes a gente olha para aquela pessoa e fala assim, nossa, eu tenho um carinho tão grande por aquela pessoa, eu sinto ela no coração, sinto um amor, sinto uma pessoa que às vezes é meio distante, não é da família. Quando é da família é mais fácil. Você tá ali todo junto ali, aí é mais fácil. Mas quando é uma pessoa de fora, assim, outra pessoa que você ama, aquela pessoa que você se sente bem estar perto daquela pessoa, então isso é um milagre mesmo. É a capacidade de amar, capacidade de pensar em outra pessoa, de pensar nas coisas boas, de você ter o pensamento ali, de criar alguma coisa, você ser inteligente ali, aí você vê o tanto que o Cristo nos deixa. A capacidade de nós pensar e criar algo, de nosso interesse, do interesse do outro. São muitas coisas que estão na existência do ser humano, que o Criador deixou para a gente, que muitos a gente fala mesmo que é um milagre. Mas isso foi o Cristo que já nos deixou isso para a gente ser seguido, nos instruiu. Tem um livro A Gênios, tem muito explicando isso. No livro dos Espíritas também tem as leis lá, que fala muito sobre a existência humana, sobre os exemplos que o Cristo deixa para nós. Então, assim, é muito bom a gente pegar e estudar. E tem o Evangelho também, que traz para a gente as palavras do Criador, todo dia um ensinamento diferente para a gente estar seguindo. Curas inexplicáveis, um milagre e frequentemente uma cura que não tem explicação médica. Às vezes tem uma pessoa ali que está necessitando de um passe, uma cura espiritual, e às vezes ali só de você fazer aquela oração para aquela pessoa, ele está lá precisando, aí você faz com toda fé, com todo carinho e todo amor ali, aquela oração, faça umas preces, com água mesmo, num copo de água, dá para aquela pessoa tomar, com aqueles fluidos de energias positivas para aquela pessoa. Talvez aquela pessoa só está ali precisando disso para se reerguer, para se melhorar, e até mesmo para ter uma nova chance, para ter fazer diferente, uma nova chance para ela começar de novo, fazer uma coisa diferente ali. Aí, às vezes, o médico fala assim, nossa, aquela pessoa teve aquela melhora, eu não entendo por quê. Mas isso é porque tem alguém ali do lado dela, tem um mentor ali cuidando, tem uma pessoa fazendo essas orações e pedindo o Criador para dar ali uma nova chance. Eu falo, isso eu tenho uma experiência que eu tive com minha irmã. Minha irmã estava muito ruim no hospital. O médico falou que ela não sabia que ela estava muito ruim mesmo. Não dava muita esperança, não. Eu fui fazendo prece, a gente fazendo prece, trazia o nome dela para aqui, fazendo prece. Pedia ela para ela, falava assim, moça, você tem que mudar, você ainda é nova, você tem uma chance ainda de melhorar a sua vida. Ela, de repente, ela foi melhorando, aos pouquinhos, melhorando. Aí saiu do hospital, teve alta e saiu do hospital. O médico ainda falou, olha, se ela, aí vai do querer dela, se ela querer melhorar, ela bebia muito. Se ela querer melhorar, ela não bebe mais, ela vai ficar bem. Não vai viver muito tempo ainda.
Aí ela estava bem, estava muito bem. De repente voltou a beber de novo. Foi a escolha dela. É isso que a gente fala. Às vezes acontece, como se diz, milagre na vida da gente. Mas a gente tem que prestar atenção e seguir aquilo ali. Por que aconteceu esse milagre na minha vida? Eu vou precisar fazer diferente, porque eu estava fazendo e estava dando errado. Então, vamos fazer diferente agora para ver se dá certo. Mas aí, se acontece um milagre na vida da gente, na vida dela foi um milagre, aconteceu um milagre, aí desperdiça, aí não tem outro jeito de fazer, né? Aí realmente não teve jeito mesmo. Então é assim, às vezes eu ainda falo, tem hora que eu converso com as meninas e ainda falo assim, olha, o Criador deu a ela a oportunidade de mudar. E a gente tem escolha, isso é exemplo para ser seguido. A gente tem nossas escolhas, cabe a nós escolher o que queremos. Então é isso que a gente tem que prestar muita atenção, mesmo como se diz, os milagres que acontecem nas nossas vidas. A gente tem que prestar muita atenção porque o Cristo está aí para nos instruir, para nos estar perto de nós, para nos mostrar o caminho. Me mostra toda hora o caminho a ser seguido. Mas nós temos nossas escolhas, aí cabe a nós escolher. Proteção e sustento. O sustento diário e a proteção em momentos de perigo também pode ser considerado milagres. Superação da dor, a transformação da dor em aprendizado é a capacidade de seguir em frente, apesar das dificuldades, são vistas como um milagre. É o que eu acabei de falar aqui, né? A transformação da dor, a gente busca como aprendizado isso para a vida da gente. Se a gente está vendo que não está dando certo ali, vamos mudar, vamos buscar de outro jeito para obter o nosso milagre. Então a gente precisa fazer diferente. É a nossa escolha que a gente tem que seguir. As leis estão aí e nós deveríamos seguir as leis do Criador. Milagre refere-se ao acontecimento extraordinários, sobrenaturais e inexplicáveis pela ciência que são atribuídos a uma intervenção divina ou poder supremo. Este evento também contradiz as leis naturais. São decretos em diversas tradições religiosas, como a Bíblia, sendo vista como manifestação do poder de Deus. Então, é isso, o milagre tem ali o poder do Supremo, são as leis naturais, são os decretos, mas cabe a nós ver o que é que a gente quer, cabe a nós seguir o bem ou o mal. Essa é a diferença entre a gente querer um milagre e ir para o caminho errado. Não adianta nada eu querer, eu quero, não vou sair da minha casa, vou ficar lá sentado o tempo inteiro esperando acontecer alguma coisa boa na minha vida. Se eu não for, o Cristo não colocou eu em terra para mim poder ficar em casa de braços cruzados. Eu tenho que fazer uma caridade, levar um amor para uma pessoa que necessita, ir em busca, procurar se alguém está necessitando, eu não cruzar os braços ali. Muitas das vezes a gente nem preocupa de falar, será se alguém está precisando da nossa ajuda? Nós deveríamos ir procurar aquela pessoa, perguntar como é que ela está hoje, o que está acontecendo. Às vezes as pessoas afastam da gente e a gente fica esperando. Não é bom perguntar o que está acontecendo, se tem algo. Às vezes as pessoas estão ali tristes, necessitadas de uma palavra amiga. Como a gente estuda, está sempre estudando, o Evangelho está sempre nos alertando que devemos fazer caridade, devemos ter amor com o próximo e com todos. Então, o que a gente devemos fazer é não cruzar os braços, é ir em busca, é agradecer todos os dias pelas bênçãos recebidas e sempre estar em agradecimento com o Criador, com as leis divinas, e sempre estar ali
preparado para tudo, qualquer uma coisa de um desafio que vem na nossa frente, que a gente esteja sempre preparado para enfrentar, porque é isso que o Cristo quer de nós, que a gente esteja sempre forte e firme na fé. Vamos ter bastante fé e acreditar no Cristo. Graças a Deus. Convido a leitura para minha frente. Graças a Deus, né? Graças a Deus, só agradecer a cada um de vocês aqui presente, né? Hoje eu tenho uma mensagem de uma moradora dessa cidade. Ela fala que, através de uma mentora, né, ela vem transmitindo essa mensagem a cada um de nós. E ela fala que ela nasceu nessa cidade e ela teve 10 filhos. Então, essa matriarca aí, ela, né, trouxe em terra 10 filhos, né, para ser educados. E ela fala que antes dela ter esses 10 filhos, ela teve algumas perdas de filho pelas suas escolhas. Então, só que seus familiares não sabiam. E ela fala que no decorrer, né, de ser mãe, ela começou a sentir culpada pelo que ela tinha feito. Ela impediu de outras crianças virem em terra. E ela começou a cobrar isso dela. Ela começou a já ter esse sentimento de culpa e ela começou a desejar que ela sofresse, que ela tivesse uma enfermidade. E ela começou a criar essa dor dentro dela como ela estivesse muito ruim. E ninguém começou a entender porque ela levava elas nas especialidades, né, para verificar o que estava acontecendo no seu corpo físico e não conseguia encontrar respostas. E ela começou a não alimentar, ela começou a não querer tomar nada, porque ela queria aquele castigo a ela. Olha que triste tudo isso, né? E ela fala que ela começou, só que ninguém sabia os seus pensamentos, né? Que tinha acontecido, que só ela sabia que ela tinha feito. E os seus familiares não sabiam. E ela não queria dividir isso com ninguém, porque isso já trazia um sofrimento muito grande a ela. E aí foram passando anos, né? Tipo assim, 3 anos, ela fala sobre essa enfermidade. E as crianças necessitavam dela, sabe, para ter os cuidados, mas ela não reagia. Ela não reagia. Porque ela não queria reagir. Ela não queria ficar bem. Porque ela achava que ela tinha que ter aquele castigo. Olha para você ver a culpa, né, de como os seus pensamentos negativos atraíam essa energia e ela começava a sentir dores, tá? E ela começou a não alimentar. Então, o que aconteceu? Tinha a fraqueza, né, do corpo físico e do corpo espiritual por causa dos seus pensamentos. E os seus familiares não sabiam mais o que fazer. Aí fazia os convites, né, para os padres, ia até a casa dessa filha, também todos membros de outras instituições religiosas para também comparecer à casa dela para fazer as preces, né? Mesmo assim ela não aceitava. E quando foi um belo dia, um belo domingo, à tardezinha, chegou uma senhora na sua casa. Ninguém sabia onde ela viria, né, essa senhora, não conhecia ela nas redondezas, e ela falou que tinha um chamado para estar ali naquela casa. E aí, essa senhora começou a conversar com ela. E ela falou, fala baixo, porque ninguém pode ouvir. E essa senhora vinha trazendo a solução para os seus problemas. Do perdão, né, para ela se perdoar, para ela entender essa cura, né? E ela falou, olha, eu vim aqui porque foram um chamado e eu precisava estar aqui. E ela com medo, né, que seus filhos
seu esposo, seu companheiro ali, ouvisse que aquela senhora trazia de sabedoria, né, dessa cura. E ela, mesmo assim, sabendo que ela poderia curar ela mesma, ela acreditar, né, e fazer elevar seus pensamentos positivos, mesmo assim ela não queria essa cura. E essa senhora ficou ali. Ela, olha, recebi o chamado, estou aqui. Não vim aqui, eu vim de longa distância, não vim aqui à toa. Você precisa reagir. E essa senhora foi até o fogão, preparou o alimento e começou a colocar as gotas de alimento na sua boca, para ela conseguir engolir. E ela precisava de quê? De fortalecer. Ela precisava de quê? Ter fé. Mas ela não queria se curar. Olha que triste tudo isso. Seu corpo físico estava sendo castigado pelo seu corpo espiritual, seus pensamentos negativos. Olha os cuidados que precisamos ter. Isso nos traz um alerta, que precisamos sempre nos fortalecer da nossa fé, do nosso amor. E precisamos acreditar que somos luz. Estamos em terra com uma grande missão. E ali, como ele diz, aquela cura seria impossível, porque aquela filha não queria essa cura, porque ela queria, como diz, fazer a passagem. Ela achava que fazendo a passagem que ela ia ser liberta dos seus pensamentos, das suas ações, né? E ela não queria se perdoar, porque ela precisava ser punida. Essa punição vinha dela, seus pensamentos. E essa senhora, ela falou, olha, eu vou ficar aqui na sua casa até que você se alimente. E assim que você aceitar esse alimento, eu vou embora. Eu preciso ter outras pessoas para ser curadas. Então, olha para você ver que nós somos luz. Nós precisamos acreditar nas nossas forças. E essa senhora, ela trouxe essa esperança a essa filha, que precisava se perdoar, precisava se curar seus pensamentos, e ela recebeu as bênçãos. Ela recebeu o milagre. Porque ela foi curada. Porque ela quis ser curada. Ela entendeu o que era preciso. Que muitos filhos que estavam ao seu redor estavam sofrendo. E ela tinha uma grande missão de transmitir o amor, a sabedoria, o ensinamento àqueles que ela colocou em terra. Então, olha para você ver a importância de cada um de nós. Precisamos nos acreditar, precisamos nos valorizar e somos luz onde passamos. Mas para nós sentir importante, nós precisamos de crer, nós precisamos de respeitar o nosso amor, porque muitas vezes nós não respeitamos o nosso amor, né? E esse respeito vem de quê? A nos valorizar, é nos sentir importante, né? E graças a Deus. Então, olha para você ver, como lhe disse, é um grande ensinamento a nós, os mentores que vêm em terra, ele vem nos trazendo os grandes ensinamentos a nós, porque precisamos ser fortes. Nós precisamos, nada é impossível para o Cristo. Nós precisamos acreditar nas nossas forças, nos nossos pensamentos. Quando vier um pensamento negativo a nós, precisamos nos fortalecer nas preces. Vamos fazer as nossas preces. Vamos emanar esse amor a nós, primeiro a nós, e depois compartilhamos esse amor aos outros. Mas primeiro precisamos nos amar. E para isso, nós precisamos sempre perdoar. E muitas vezes nós julgamos nossos erros. Nós não queremos nosso perdão. E precisamos o quê? Nos preparar. E para isso, para nos preparar, nós precisamos de quê? Ter o nosso conhecimento. Nos conhecer o nosso interior. E às vezes nós sentimos envergonhados de nos conhecer. Porque às vezes nós achamos que não merecemos. Mas estamos em terra com uma grande missão. E essa missão depende de nós. Colocar em prática. E para isso, vamos nos fortalecer.
Vamos nos amar. E graças a Deus. Quando a gente fala em milagres, né? Cada um de vocês tem uma linda história a dizer. Ô, mentora, eu fui curada. Eu fui liberto de uma energia. E todos os dias nós recebemos os milagres. Não é assim? Os livramentos. Muitas vezes acontecem situações a nós que nós achamos que nós não vamos dar conta, né, de uma perda. Isso é um livramento, né? Desse sentimento de nós amadurecer o nosso luto, a nossa saudade. Isso também é um milagre. Porque muitas vezes nós nunca imaginamos de ficar sem um patriarca, sem um matriarca, né? E às vezes isso nos fortalece. Por quê? O Cristo, ele nos deixa esses grandes ensinamentos a nós para nos fortalecer. E nós precisamos estar atento o tempo todo, nos conhecer no nosso interior. Que somos capazes? Que estamos em terra? Sempre fazer essas perguntas a nós. Se estamos em terra, temos um grande objetivo, uma grande missão. Nós precisamos estar sempre atentos aos nossos pensamentos. Nós atraímos essas energias a nós. Então, quando vier as energias negativas, o que é preciso? As preces. Vamos nos fortalecer. E vamos dizer a nós mesmos, essas energias não me pertencem. Ela não tem poder a mim. Para nós não nos machucar a nossa mente. Quando a gente nos diz a nona lua, é uma lua que nós trazemos, né? Essa lua grande aí, a nona lua, nós trazemos esses conhecimentos a nós, nos fortalecer, para nos valorizar, para nos conhecer melhor, que nós somos capazes, né? E para isso, vamos aí entrar em sintonia com a luz, com o amor divino. Vamos emanar, vamos abraçar aqueles que necessitam. E muitas vezes esse abraço, às vezes nem precisa me tocar. Esse abraço seria um abraço de mão. Muitas vezes, não, eu não posso abraçar quem eu não conheço. Mas dá a sua mão. Dá uma palavra de amor àquele que necessita, porque ele precisa. E às vezes ele está precisando só disso. Só uma palavra sua. Olha essa filha, né, que chegou, que recebeu esse chamado. E muitas vezes nós recebemos esse chamado para nós fazer uma visita, mas nós ignoramos, nós não temos tempo para visitá-lo. E é cada um de nós. Cada um de nós recebemos essa missão. E às vezes tem ali um amigo, uma amiga, que tem tanto tempo que a gente não vê, e às vezes está ao seu lado, mas você não tem tempo. Tira um tempinho, faça a visita, eleve o amor àquele que necessita. Né? Porque muitas vezes você também, como diz, vai ser presenteado com a visita, né? De livramento, uma visita que vai te ouvir. Né? Então, assim, olha para você ver, todos nós, né, estamos aqui em terra, precisamos um do outro. Precisamos crer. Tem muitos irmãos que necessitam de nós e também nós necessitamos desses irmãos, né? Graças a Deus. Graças a Deus, né, neste momento, vamos elevar nossos pensamentos. Eu agradeço imensamente, né, a presença de cada um de vocês. Agradeço a presença, né, dos espíritos também desencarnados que estiveram conosco nesse dia de hoje. Que essas energias cheguem até eles, que trazendo toda a aceitação da sua passagem. Também agradeço imensamente os mentores, né, que trouxeram todas essas energias a nós, para nós estar aqui transmitindo as palavras a cada um de vocês. Sintam sempre amados, acolhidos, né, por todos os mentores. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Agradeço imensamente por me ouvir. Graças a Deus. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade,
assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia, hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Sinta amados, sinta acolhidos por todos os mentores. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Graças a Deus.